Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos de volta aos seus lares, aos seus ambientes familiares, rogando a Jesus, nosso mestre e amigo maior, que habite no coração de vocês, na mente, iluminando-os e assistindo-os da melhor forma possível. Nós, no programa de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, que é o evangelista por excelência, didático, histórico e aquele que apresenta Jesus como o Messias. E como o seu evangelho foi dirigido para o povo judeu, quase sempre as suas observações têm um fundo judaico, que é importante que nós analisemos para que você entenda a ótica judaica desse evangelho e como a mensagem de Jesus transcendeu os tempos e ainda hoje serve para todos nós. O programa de hoje será em torno do capítulo 11, que nós concluímos no programa anterior, até o versículo 15 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler 4 versículos, 16, 17, 18 e 19. O versículo 16, Jesus já começa fazendo uma avaliação do ser humano. Jesus era um grande psicólogo, filósofo, pedagogo, taumaturgo, um ser completo, sobretudo luz e amor. Mas aqui ele faz uma avaliação importantíssima, porque ele começa dizendo assim: mas a quem compararei esta geração? Depois dele ter falado de João Batista, que João Batista era o Elias, que devia vir, como nós já vimos no programa anterior, aqui Jesus começa a fazer uma comparação sobre a atitude do povo judeu naquela época com relação a João Batista e a ele como a pessoa que trazia um conceito diferente, que trazia ensinamentos novos, e sempre que a gente traz um ensinamento novo, nós quase sempre não somos compreendidos. As pessoas não gostam de mudar os seus costumes e, sobretudo, quando se trata de evangelho, quando se trata de mensagem espiritual, é difícil. Mas Deus sempre nos envia aqueles que nos estimulam para que nós possamos continuar e ir em frente. Veja o que Jesus diz: mas a quem compararei esta geração? Que geração ele falava? O que é geração? Pode ser aqueles que habitavam na sua época, pode ser a humanidade como um todo. Geração pode ser um grupo de pessoas a quem se dirige uma mensagem, mas aqui, geração deve ser entendido como a humanidade de uma maneira geral. Porque o que Jesus coloca aqui, nessa sua psicologia analítica, construtiva, é muito importante e a gente denota e entende que ele está falando de geração, humanidade, ser humano, pessoa. Ele diz: a quem compararei esta geração? Ela é semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não prantearam. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que nossa geração, nós ainda somos crianças. Crianças que sentados clamam aos seus amigos, que depois que a gente toque flauta, como eles aqui, as pessoas normalmente devem dançar. Porque diante da música e da alegria, a gente tem que ter uma reação de alegria. Ou então, quando a gente canta lamentações, as pessoas devem acompanhar nossas lamentações, sendo solidárias, chorando, apresentando sentimentos conosco. Portanto, eles dizem que os meninos dizem, essa geração, ou seja, o ser humano, o nosso comportamento é esse. Quando se toca flauta, que se espera que a gente dance, as pessoas não dançam, ou seja, não respondem às nossas solicitações. E quando a gente lamenta, quando a gente sofre, quando a gente chora, a pessoa também não pranteia, não se solidariza. De uma maneira geral, Jesus quer dizer que nós somos inconstantes. Nós temos reações quase sempre críticas. E mais sobretudo naquela época em que os judeus estavam sempre observando os ensinamentos de Jesus e nem sempre os seguiam, embora fosse ensinamento racional, ensinamento com base na Torá. Porém, da forma que Jesus apresentava,
não agradava. Então eles estavam sempre contrário. Veja que comparação fantástica. Jesus disse que aquela geração era semelhante aos meninos que sentados na praça pediam aos companheiros que dançassem quando eles tocavam flauta e pranteassem quando eles se lamentassem. Mas que eles não fizeram isso. Nem dançaram e nem lamentaram. Então, se opuseram a toda solicitação de uma tomada de posição. Que coisa interessante. Então, Jesus começa... A quem eu vou comparar essa geração? Que a gente solicita uma coisa dela e ela responde com outra. Ou seja, ela sempre se opõe ao que nós fazemos. Vejam o que ele tinha falado de João Batista. E aí Jesus justifica o porquê dessa geração, porque ele diz assim: veio João, que não comia nem bebia, e eles diziam que João tinha um demônio. Por quê? Porque como João trazia uma mensagem diferente, pedia a eles uma mudança, uma tomada de posição racional, não da boca para fora, autêntica, pura, sem farisaísmo, sem, como Jesus chamava, hipocrisia. Então Jesus diz, quando João veio, que não comia nem bebiam, eles diziam que João tinha um demônio. Ele não fazia aquilo porque era diferente, mas porque ele, além de não estar correto, ele estava influenciado por um espírito inferior. E aí ele refere-se a ele. Primeiro veio João, segundo veio quem? O Filho do Homem, que é Jesus. Comendo e bebendo, e por causa disso eles dizem, eis aí um comilão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então observem que aqui nós entramos no ponto que Jesus quer chegar. Observe que ele faz uma observação de que o que João fazia era correto, mas as pessoas se opunham dizendo que ele tinha um demônio. E o que Jesus fazia, eles diziam que primeiro João era puro, nazireu, não comia, não bebia, vivia sempre jejuando e pregando a reforma interior. Então, eles faziam isso porque tinham um demônio. E quanto a Jesus, que comia e bebia, eles diziam que era um comilão, um bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. E aí, no entanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Portanto, esses 2 versículos, esses 4 versículos resumem o comportamento, a atitude quase sempre unânime do ser humano. Mas nós vamos continuar ainda com este assunto na segunda parte do nosso programa. Fique conosco que nós voltamos já.